Me dá capacidade de fechar a boca, porque eu não consigo, não. Sozinha, pela carne, quando vi, falei: não, Senhor, não quero mais ser assim. Eu quero ter controle. Eu, coração puro, quando vi, estou magoado. Estou ali fechado, magoado, infeliz com aquilo. Não, Senhor, não deixa eu ser assim, não. Eu não quero. Qualquer promoçãozinha que eu tenho, já estou orgulhoso, já fico me sentindo, porque por mim, pelas minhas obras. Não, Senhor, eu não quero ser assim. Não me deixa cair nessa. Não é por mim, não, é pelo Senhor. Tem coisas que o Senhor faz para nós, que não são por causa de nós. Bem-vinda mais uma vez a mais um período para lutarmos e buscarmos aquilo que nós tanto precisamos no Senhor. Peço que podem se colocar sentados um momento e vamos continuar refletindo. Eu vejo essa semana um mover diferenciado. Há moveres que vão para uma linha, outros que vão para outra, tem às vezes clamores, tem às vezes moveres para trazer à luz aquilo que está em oculto nas nossas vidas, né? Há moveres que são para confessar situações que cometemos, há moveres de, como foi um período longo, inclusive, de crescimento, e esse dos pequenos detalhes, das pequenas portas e das brechas abertas. Se não houver uma pessoa que se coloque na brecha em diversas situações, como que vai haver salvação para nossa casa, para nossa família, para o nosso casamento? Nunca dependa de alguém para lutar por você, para lutar pela sua família. Eu já atendi algumas mulheres que trouxeram para mim essa dor interna. Se eu não orar, meu marido não ora. Se eu não convidar meu marido para orar, ele não vem orar. Se eu não levantar um clamor em casa, ele não levanta. Se eu não abrir um jejum, ele não faz. Que bom. Que bom que está com você essa responsabilidade. Que bom que Deus confiou a você, então, essa responsabilidade. Então, agarre isso com toda a força. Dê o seu melhor nesse momento. E continue orando para que o Senhor quebrante o coração daquela pessoa. Mas quando Deus entrega algo para nós, faça então, com toda a sua força, com toda a alegria, e não como um pesar aquilo. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Se não tiver a mim, não tem ninguém. Então Deus confiou em você, então Ele encontrou alguém que Ele pudesse confiar. Ele encontrou alguém que Ele pudesse entregar a Ele algo e ele fizesse aquilo com grande graça e favor. E eu trouxe para você Mateus 5, do versículo 1, que diz assim, um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo... Esse aqui nada mais é que o Sermão da Montanha. E quando nós estivemos em Israel, é um lugar que mexe profundamente com as pessoas. Os que estão ali, então, que conhecem a palavra, né, e leram essa passagem na Bíblia, elas começam a ter uma clareza mais profunda de como que Jesus fez para ensinar todo aquele povo. Nesse lugar em que Jesus ensinou o Sermão da Montanha, era um lugar com muitas pedras, os bancos eram pedras, né? Aquelas pedras bem grandes, pretas, enfim. Certamente, na época que a gente foi, estava um período de frio, então não estava quente, mas também não estava calor, mas certamente tem o seu período de calor também. A gente não vai saber qual período que foi aquele, mas o que nós fomos estava um pouquinho frio. Então, estava agradável para se ouvir aquele sermão ali, no caso.
certo, quando o Senhor foi ensinar ali, a gente não sabe se estava quente ou se não estava. O que importa é, ele foi ensinar ali e cada um que queria aprender e ouvir mais tinha que ficar ali. Não tinha ar-condicionado, não tinha uma cadeira, uma poltrona confortável, não tinha nenhum tipo de conforto ou de estímulo para aquelas pessoas estarem ali, a não ser querer saber a verdade. Elas queriam saber a verdade, elas queriam ouvir aquilo e descobrir qual era o segredo, então, de ser salvo, de viver aquela redenção e aquela misericórdia. Ali você vê, é um campo muito aberto, muito distante, com muitas... então, como era uma multidão, ali eu mesma fiquei imaginando como que o Senhor fazia para ensinar todo aquele povo, e aí se aprende ali também que tem lugares assim, que quando você fala, ele dá um eco, então ele cobre toda uma parte bem grande, então aquelas pessoas conseguiam ouvir à distância do que o Senhor estava falando, mas ainda assim, nós que pregamos aqui, se eu tiver assim, sem retorno, eu vou começar a falar mais alto com você, porque eu acho que ninguém está me ouvindo. Isso porque eu tenho microfone. Agora ali, certamente ele estava falando mais alto, no lugar, não sei se estava muito calor ou se estava muito frio, numa condição climática que não estava boa, com uma multidão querendo ouvir, e aquela multidão não estava caladinha, às vezes estava um falando, o outro falando, e a grande motivação daquilo não eram painéis, nem telões, nem uma igreja que te entregava um brinde muito especial. Se você for no culto hoje, você vai ganhar um brinde diferenciado. Não era um lugar que ele ia convidar, agora eu vou chamar para vocês o cantor famoso tal, e vocês vão ouvir um louvor tal para conseguir adorar ao Senhor. Não tinha nada, nenhuma motivação externa, a não ser descobrir a verdade. Sabe quando você quer saber um segredo? Qual é o segredo das coisas? Qual é o segredo de ser cristão? Qual é o segredo da vitória? A chave da vitória? Não tem livros escritos assim? E livros, e aulas, e cursos te contando um segredo especial para você ser vencedor? Aqui, o Sermão da Montanha. Esse é o segredo. As bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, benditos. Aí você vai pensar assim, felizes, bem-aventurados os que vieram de uma família renomada. Bem-aventurados os que têm uma tranquilidade financeira. Ah, felizes esse. Felizes os que não têm desafios pela frente. Ah, isso aí é tranquilo. Felizes os que caminham com uma vida como se fosse férias. Sabe quando você está de férias e sua única preocupação é o que você vai jantar naquele dia, é o lugar que você vai passear naquela semana, sabe aquelas férias gostosas? Bem-aventurados esses. Bem-aventurados os que têm ao seu redor só familiares que torcem por nós, amigos que torcem por nós, pessoas ao redor que estão juntos na mesma missão, que querem as mesmas coisas que a gente. Bem-aventurados esses. Ah, bem-aventurados, felizes, os que não têm um filho que veio com uma situação, um determinado problema para resolver, aquele que olha e percebe assim, nossa, minha vida é toda encaixada, em paz, eu sou um bem-aventurado. Não. Bem-aventurados. Aqui vou pegar para você na minha tradução, no 3. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Tem outra tradução que diz, bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que se colocam na posição de, eu não sei nada, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu falei hoje no culto da manhã, Senhor, coloca luz nas nossas trevas. Isso é uma pessoa pobre de espírito.
É uma pessoa que ela reconhece a sua necessidade e a necessidade de entender quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos falhos e aquilo que ela precisa de mudança. Bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que aceitam correções de Deus e de lideranças, de pessoas enviadas para nos ajudar. Bem-aventurados os que escutam. Esses pobres de espírito são aqueles que escutam e, ainda que não goste, concorde. Certamente você já ouviu, ou alguma liderança, e você mesmo internamente sabia, chegando para dizer a você, você é um orgulhoso, você é uma pessoa que não é pacificadora, você é um cheio de si. Há coisas que você escuta que, a primeiro momento assim, você pensa, eu não. Sou não. Eu, hein? Você não gosta. Você é um orgulhoso. Quem gosta de ser chamado de orgulhoso? Quem gosta? Você é um invejoso. Você é um orgulhoso. Olha a sua atitude. A sua atitude é a atitude de uma pessoa carnal. Essa pessoa, quando ela escuta isso, e ainda que doendo, ela reconhece. Eu sou um pobre de espírito. Senhor, coloque luz nas minhas trevas e me ajude a ver, então. Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os humildes. Uma pessoa que reconhece que ela tem um espírito deficiente, que ela tem um espírito em constante renovação e construção, ela é uma pessoa humilde. Como é bom lidar com pessoas assim. Como é bom você trabalhar com pessoas assim. Como é bom você, inclusive, conviver com pessoas assim. É aquela pessoa que ela escuta e ela se coloca na posição. Ela não está sempre na defensiva. Está falando de mim? O que você está falando de mim? Olha aqui, está me pontuando, está me criticando. E hoje, principalmente, que essa quantidade de cristãos que nós temos por aí, de sábios, e todas as pessoas que sabem tanto, de tantos cursos, de tantas pessoas ali para ensinar, é uma briga de ego mesmo. É um querendo falar com o outro, e às vezes nem mais alto em tom em altura, não, mas querendo dizer, não, eu sei disso, não precisa me dizer isso, porque eu sei aonde eu tenho que fazer, a posição que eu tenho que estar, ou como eu tenho que agir e tal. Felizes são os humildes, que eles escutam, reconhecem e se colocam na dependência do Senhor. Não é aquele que fala, eu sou orgulhoso mesmo, e se afunda na lama e no pecado. Não, ele reconhece que ele precisa de Deus. E que se Deus não ajudar, nem enxergar com clareza, ele consegue. Nem iluminar as próprias trevas, ele consegue. Se Deus não revelar àquela pessoa, nem ver o que está atrasando a vida dela, diariamente ela consegue ver. Ela continua convivendo com algumas coisas, como se aquilo fosse comum da vida dela. Então, se você não tiver a disposição de dizer ao próprio Deus, coloca a luz nas minhas trevas, me mostra onde eu tenho sido orgulhoso, me mostra onde eu tenho sido impaciente, intolerante. Se essa pessoa não se coloca como humilde, pobre de espírito, o reino dos céus não é dado a ela. Felizes, 4, felizes são os que choram, porque serão consolados. Não são as carpideiras, não, tá? Aquelas mulheres que eram contratadas ali para chorar nos enterros e ficavam chorando. Você já viu aqueles filmes que tem aquelas mulheres que tem um enterro e tem aquelas mulheres, aquelas senhoras que ficam chorando alto e tal, não sei o quê? Isso era uma prática comum, porque o choro é contagioso. Então, elas eram chamadas para chorar nos enterros, para contagiar o restante. E o pessoal ficava, nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, olha como que elas estão chorando. E o restante chorava também. Não é esse tipo de choro que a palavra está falando.
Não é aquele tipo de choro em que você chora, você se emociona no louvor, você se emociona com um determinado movimento. Não é aquele tipo de choro que tem pessoas que quando você pressiona ela parece parece que ela tem uma torneirinha na nuca, né? Você falou com ela, você virou a torneira, ela está chorando assim, ó. Você mal começou a falar, você mal começou a pontuar alguma coisa, ela já está chorando e tal, não sei o quê. Não, não é esse tipo de choro. Não é o tipo de choro de remorso. Não é o tipo de choro para convencer outra pessoa, porque há pessoas também que choram para convencer outras pessoas. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou, como a palavra mexe comigo, como eu movo, enfim. Não é esse choro. É o choro de arrependimento. É aquele choro de dor interna. Sabe aquele choro que você pensa assim, puxa, magoei o Espírito Santo. Quer uma dor maior do que essa, parece que você não consegue levantar a cabeça. Você tem vergonha de levantar a cabeça. Como assim, meu Deus, eu realmente estou num sério problema. É aquele choro de arrependimento. E também tem aquele choro quando você dobra os seus joelhos e chora nos pés do Senhor. É aquele choro de Senhor, me ajuda. É o choro de Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, se o Senhor não fizer, quem vai fazer por mim? Essa é uma oração que algumas semanas ela está na minha boca o tempo todo. Senhor, se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Senhor, se o Senhor não falar, quem vai falar? Senhor, se o Senhor não me abençoar, quem vai me abençoar? Se o Senhor não soprar, quem vai soprar? Quem vai lembrar? Se o Senhor não se lembrar, quem vai então se lembrar, Senhor? É bem quando Pedro diz isso, né? Quando o Senhor vai lá e fala, né? Tá difícil para vocês? Tá ruim para vocês? Para vocês também? Se quiser, pode ir embora. E ele fala, mas para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa é uma oração que tem ficado na minha boca há algumas semanas já. Para onde vou? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, tem a redenção, tem arrependimento. Pois só o Senhor se lembra de nós quando ninguém se lembra de nós. Pois só o Senhor fala de nós quando ninguém fala de nós. Pois só o Senhor abençoa-nos quando ninguém nos abençoa. Quem vai? Só o Senhor mesmo. É aquele choro de confiança. Quando você deposita no Senhor, bem dessa forma. Se o Senhor não fizer, quem vai fazer então? Então, estou aqui. Esse é feliz. Você vê que felizes os que ficam gargalhando por aí e contando para todo mundo, viram como eu sou abençoado? Não, não, felizes os que choram, porque serão consolados. Se você está chorando hoje, um choro sincero, os pés do Senhor, aguarde que o seu consolo vai chegar. Você tem a certeza de consolo. Essa é uma palavra de esperança. Saiba que se você chora por uma dor de injustiça, por uma dor de arrependimento, por uma oportunidade perdida, saiba que o consolo do Senhor é seu e ele vai chegar. 5. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Não são os que têm a melhor resposta na hora da situação. Não são os que falam mais alto na hora de uma briga. Não são os que, quando vê uma confusão, ele gosta de estar no meio, porque ele sabe resolver uma contenda com mais contenda. Não são os que jogam gasolina onde já tem faísca saindo. Porque é só jogar um pouquinho de gasolina que aquilo, pronto, vira uma combustão, explode. Não são esses, não. Os mansos, porque a terra vai ser deles. Aqueles compassivos, aqueles que falam baixo, aqueles que dão bom testemunho com atitudes. Não aqueles que ficam levantando voz, se defendendo, ou falando qualquer outra coisa, não.
Não aqueles que estão dispostos a entra numa briga e só sai de lá se for vencedor. Pode sair de lá manco, sem um pedaço, mas desde que ganhe a briga, tá bom. Não são. A terra não é daqueles ou daquelas que é o último a dar o braço a torcer numa briga dentro de casa. Que ganha a competição invisível e interna de que quem pedir desculpa por último venceu. Não são esses aí, não. Felizes os que aguentam até o último segundo, emburrados, sem falar com quem está do seu lado, porque a terra vai ser sua, porque vocês são resilientes. Não, não. Esses são os ignorantes. Esses são os que perdem bons momentos por causa de bico, é os que perdem viagens porque estão de orgulho ferido. Esses são os que vivem contendas com diversas pessoas. Esses são quando vem alguma coisa acontecendo, ele não vai lá apaziguar. Ele é o que chama o restante para ver. Oh, vocês viram? Vem cá ver, ó. Olha ali, ó. Olha ali que situação. Esses aí, não são esses os felizes. Felizes são os que veem alguma situação, eles podem resolver, eles vão lá e eles resolvem. Eles não alarmam nada, também não colocam assim, viu como eu resolvi tudo ali sozinho? Ninguém me ajudou? Não, esse aí não é manso. O manso é o que faz e só segue sua vida. Ele acumula brasas vivas na cabeça das pessoas ao redor. Porque elas passam e olham, tipo, quem que resolveu aquilo ali? Quem fez aquilo ali? Ninguém sabe, ninguém viu. Foi o manso. Ele só fez e seguiu a vida dele. Que maravilha. É aquele que está ali num dia e num trânsito. Eu já vi isso com o Murilo, inclusive. A gente saiu da igreja no trânsito. E era um trânsito assim, em São Paulo, de domingo. Que você sabe que domingo o pessoal está na rua passeando. E o Murilo andando calmamente na rua, ali, o rapaz queria sair de um lugar e entrar na frente dele, e ele parou, mas ele parou, não sei se meio em cima, o que aconteceu ali? Eu não me lembro exatamente. Eu sei que aquele rapaz pôs a cabeça para fora, mas gritou, e xingou, e falou tantas coisas, que todo mundo, que eu e as meninas ali assim, ó, dentro do carro, assim, sabe? Que é isso? Olha o que ele está falando. Por nada. Era nada. E o Murilo seguiu calmamente, com aquela cara de paisagem dele. E eu ali meio... Meu Deus, olha isso aqui. Indignada. E ele falou assim, hein? Isso aqui, ó... Você imagina, assim, o dia terrível que ele vai ter, o domingo terrível que ele vai ter. Imagina quando ele chegar em casa dessa forma. Sim, ele já vai ter um domingo terrível. Eu não quero um domingo igual dele, vou seguir. Isso é o manso. Esse é aquele que segue a sua vida em paz, não está nem aí se o cara está buzinando, está xingando, está falando, ou está... Esses aí são os que vão herdar a terra. Manso é aquela mulher que está ali, ó, vendo, ela está sendo provocada. Ela está entendendo a provocação, mas ela finge que não entende. Ela faz como Davi. Tem uma passagem do Davi, que o Davi se finge de louco. Ela se finge de louca. Ela olha ali e fala, não entendi. E ela segue, para quê? Para viver em paz. Ah, vou seguir, isso aqui não compensa. Tem coisas que não compensam. Tem coisas que você olha e fala, não compensa. Não. Fingir que nem entendi. É melhor que pensem que eu sou ignorante, que eu não entendi, do que tenham certeza que eu sou muito inteligente para entender algumas coisas e bem tola para dar resposta na altura que aquela pessoa, que eu julgo que ela mereça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Feliz você que clama por justiça. Justiça pessoal e a justiça do próprio Deus, de você servir a Deus, buscar a Deus e viver uma vida em santidade. E às vezes você olha para muita gente no ímpio, no mundão, vivendo e acontecendo e tal, mas vai chegar um momento
em que os justos vão ser separados dos ímpios. Isso é a justiça do Senhor. E felizes os que vão até o Senhor com sede de justiça. E dizendo a Deus, Senhor, eu tenho sede. E dentro de mim é uma sede de vingança. Mas eu vou deixar o Senhor fazer justiça. Porque às vezes a gente tem aquela sede de, eu quero que isso aconteça. Mas quando você pega todo esse sentimento humano e joga no Senhor, fala assim, ó, a minha sede é de vingança. Mas eu jogo no Senhor para que se transforme em justiça. Porque se nós vamos lá e colocamos a nossa mão, aquilo se torna algo que não é consagrado, que não é bom. Mas aquela sede de que o Senhor responda por você, de que o Senhor fale por você, de que o Senhor arrume as coisas para você e de que Ele seja o seu juiz. Ele dê a palavra final. Quando um juiz dá uma sentença, ela está dada. Você goste ou não. Você concorde ou não com ela, a sentença foi dada por quem tem uma autoridade para gerenciar aquilo ali. Gostando ou não. E quando o seu juiz é Deus, a pessoa pode plantar bananeiras, pode arrancar assim a calça pela cabeça. Não vai mudar nada, nada. Ele deu a sentença, está dada. Esses aí vão ser satisfeitos, porque quem tem sede de justiça, ele é saciado, ele fica tranquilo. Sabe quando às vezes acontece algo, você mal consegue dormir? Você fala, nossa... Aí vem a justiça do Senhor e te dá aquela paz e aquele refrigério. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. E eu falei isso de manhã. Felizes os que têm misericórdia. Tem aquelas pessoas ao seu redor que você olha e você pensa, ela merecia, pela minha visão, ela merecia... Às vezes, assim, um chacoalhão. Ela merecia. Ela merecia uma chacoalhada para acordar. Sabe? Ela merecia uma chacoalhada para voltar à rota. Igual a Maria contou a história do pinguim, que o pinguim quando fica rodando em círculos ali, assim, sem rumo, a instrutora, a tratadora dele tem que pegar ele, levantar e chacoalhar ele assim. Aí chacoalhou, botou no chão, ele volta para a rota dele. Porque a gente não sabe, a gente descobriu isso aqui. A Maria vendo um pinguim ali. Às vezes a gente precisa, tem pessoas que você olha e fala assim, ela merece um chacoalhão. Eu vou dar um chacoalhão para ela voltar para a rota. Porque ela está fora da rota, ela está fora da curva, não dá. Aí você olha e fala, não, eu vou ser misericordiosa. Eu vou dar mais uma vez o benefício da dúvida. Pronto, você é um bem-aventurado. Você vai encontrar misericórdia. Porque quando você deu misericórdia para alguém, a misericórdia vai alcançar você. Quando você foi misericordiosa com o filho de alguém, que a sua vontade era olhar para ele e falar assim, eu não tenho responsabilidade com isso aqui não, eu vou seguir. Aí você olha para ele assim, eu tenho sim, e eu vou orar, e eu vou abençoar, e eu não vou agir como eu quero agir não. Seus filhos vão encontrar misericórdia. Quando você é uma professora de escolinha, e você cuida daquelas crianças com misericórdia, fica tranquilo. Porque seu filho vai encontrar misericórdia com professoras do mundo e com professoras de escolinha. Fica tranquilo. A misericórdia vai te alcançar. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Tudo o que Deus quer é um coração para abençoar. Felizes os que têm um coração que foram trocados. Corações trocados por corações de carne, corações transformados, corações puros, que olha aquilo e não julga aquilo como algo ruim, mas dá o benefício da dúvida. Não tem alguma pessoa que você conhece que tudo que você fala para ela tem sempre uma segunda intenção, ela está sempre pensando alguma coisa, aquilo fala mais dela do que de você. Agora, a pessoa que tem um coração puro, ela olha para aquilo, ela pensa, então tá bom, se você está falando, eu acredito. Às vezes a pessoa está lá te contando algo assim, e você pensa, não pode ser verdade isso aqui. Aí você para e fala assim, quer saber? Se ela está falando, eu vou acreditar que ela fala a verdade. Coração puro. É um coração aberto para receber o que o Senhor tem para falar. Felizes. O reino dos céus vai ser dado a esses aqui.
Essas pessoas que têm um coração puro, elas vão poder ver a Deus e ter essa bênção de estar cada vez mais perto do próprio Deus. Tudo por causa de um coração. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Não é o que procura ficar evangelizando, no caso, fazer obras na rua, levar comida, e fazer não sei o quê, e eu vou ser chamado de filho de Deus, e tal. Não, isso faz parte das boas obras, de uma boa conduta, de um bom cristão, de agir como Jesus agiria e age. Porém, os que são chamados de filhos de Deus são os que promovem a paz, que é parecido com os mansos. É o que prefere viver em paz, é o que prefere estar feliz do que ter razão. A razão para ele já não importa mais, o que importa é paz. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Você que é crente sabe muito bem disso. Às vezes você entra num trabalho que só tem ímpio. E é perseguição de todos os lados. É gente inventando coisa de todos os lados. É falando coisas de todos os lados. Se sinta privilegiado. Se você estava se perguntando, por que, Senhor? Por que comigo? Porque eu entrei aqui disposto a fazer o bem, a juntar com a equipe, a trabalhar muito bem com todo mundo. Olha aqui, estou sendo perseguida, estão falando de mim. E isso pode ser no mundo, pode ser até na igreja, inclusive, sabia? Às vezes você está na igreja, em algum determinado lugar, a igreja é feita de gente. E de gente que está sendo curada de muitas feridas. Aí você está lá fazendo e tem um falando e outro pontuando e outro não sei o quê e tal. Por que, Senhor? Se sinta privilegiado. Prefira estar no lugar do perseguido do que ser o perseguidor. Prefira estar no lugar do que tem sido caluniado, difamado, do que ser o difamador, o caluniador. Porque a consequência para esses vai chegar, mas para você, aqui ó, o reino dos céus é seu. Eu estou sendo perseguido, fica feliz, porque o reino dos céus é seu. Estão falando de mim que eu sou crente aqui no trabalho, então fica feliz, porque o reino dos céus é seu. Estão falando de mim porque eu escuto louvores e tal, não sei o quê. Não vai ouvir o louvor no último volume também, porque aí você incomoda. Aí você está procurando a ira das outras pessoas. Aquela pessoa que está sentada num consultório médico, num transporte público, pega seu celular, não satisfeito, conecta na sua caixinha e coloca para todo mundo ouvir e tal. Ali você vai caçar uma confusão para a sua cabeça. Agora, você está ali, vivendo a sua vida, buscando a Deus e fazendo o que você tem que fazer, como tem que fazer, o reino dos céus é seu. Estão falando de mim, fique em paz. O reino dos céus vai ser seu, desde que você cumpra também essas outras bem-aventuranças aqui na sua vida. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes. Não é para você ficar feliz, não. É para você ficar muito feliz. Olha o que a palavra está dizendo. Porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Então, nós vamos orar e eu quero que você pense nisso. Benditos, bem-aventurados, felizes. Você vê só? Benditos e bem-aventurados os que vivem todas essas situações. Então, às vezes, você está ali num dia que você se pergunta, poxa, Senhor, eu estou sendo humilde, eu estou ficando calado, nem me parece muito justo. Poxa, Senhor, eu tenho derramado lágrimas aqui no Senhor e, assim, eu quero respostas. Oh, meu Deus, peraí, eu tenho sido manso quando eu não quero ser, eu tenho ficado quieto quando eu não quero ficar, eu tenho aceitado algumas coisas quando eu nem quero aceitar.
Oh, meu Deus, cadê minha justiça? Às vezes você está orando ao próprio Deus dizendo, cadê, Senhor? Cadê a justiça que o Senhor falou que ia chegar? Oh, Senhor, eu tenho tratado essas pessoas com misericórdia, eu tenho ficado quieto, eu tenho, calado, fingido que não tenho entendido, eu tenho seguido a minha vida. Oh, meu Deus, eu tenho agido, eu tenho aberto meu coração para os que feriram, para os que me feriram, para os que me perseguiram. Eu tenho sido um ponto de apoio para quem me perseguiu. Eu tenho ajudado quem mentiu sobre mim, quem tentou apagar a minha história, quem tentou falar de mim, quem tentou acabar com algo que eu construí. Eu tenho aberto meu coração para esse tipo de pessoa. Eu tenho procurado promover a paz dentro de casa, com a minha família. Oh, Senhor, eu estou aqui. E aí levanta um de um lado, levanta outro de outro. Eu estou aqui, Senhor, querendo promover a paz. Eu quero paz. Eu fico quieta e tal. E aí, meu Deus, cadê? Cadê a recompensa disso? Poxa, meu Deus, eu tenho sido maltratado, perseguido, caluniado, porque eu sirvo ao Senhor. As pessoas não gostam de mim, porque eu sirvo a Deus. Eu incomodo. Às vezes, gente da sua própria família. Às vezes, quando você começa na fé, você vai buscar a Deus e tem gente falando de você. Ah lá, sofreu uma lavagem na cabeça. Olha ali, agora é um fanático. E é isso e tal. E tem gente perseguindo você. Oh, meu Deus, estou sendo perseguido. Olha o que a palavra está dizendo a você. Tem esperança. Tem alegria. Se sinta grato. Fique feliz por isso. Sinta-se feliz por ser testado, por ouvir e ser manso, por promover a paz, por ter um coração quebrantado, por orar a Deus e dizer, coloca a luz nas minhas trevas e o Senhor mostrar a você qual é o problema. E você está ali com o espírito humilde, amém, Senhor, vou tratar isso aqui. Eu vou tratar porque eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero ser mais parecida com o Senhor. Essa é a palavra de esperança para você de hoje. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes. Porque uma grandiosa recompensa espera por vocês lá nos céus. Mas acredite, nós teremos uma recompensa nos céus. A vida eterna. Mas acredite, assim como é a oração do Pai Nosso, que diz, assim na terra como no céu. Se você terá uma grande recompensa no céu por tudo isso daqui, então, assim será na terra, como será no céu também. Quer mais esperança do que isso? Que esperança que o mundo tem? Que esperança que o ímpio tem? Qual é a firmeza? Aonde ele se agarra? Para quem que ele vai quando algo acontece? Para quem que ele pede socorro? Para quem que ele pede graça quando falta graça? Para quem que ele pede ajuda quando ele não tem ajuda? Para quem que ele pede fôlego de vida quando ele mal consegue respirar? Para quem? Para quem que ele pede visão quando ele não tem nada? Para homens? Para cursos? Para livros? Você não pode fazer nada por ele. Você pode dar um pouco mais de conhecimento. Mas cuidado, cura, salvação, só o Senhor pode fazer. Se sinta grato. Fique feliz, porque tem uma grande recompensa esperando por você, assim na terra, como é no céu também. Então, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele. Ore a Ele e peça, Senhor, coloca a luz nas minhas trevas, me ajuda a ver, me ajuda a tratar, Senhor. Me dá capacidade de fechar a boca, porque eu não consigo, não. Sozinha, pela carne, quando vi, falei. Não, Senhor, não quero mais ser assim. Eu quero ter controle. Eu, coração puro, quando vi, estou magoado. Estou ali fechado, magoado, infeliz com aquilo. Não, Senhor, não deixa eu ser assim, não. Eu não quero. Qualquer promoçãozinha que eu tenho, já estou orgulhoso, já fico me sentindo, porque por mim, pelas minhas obras, não, Senhor, eu não quero ser assim, não me deixa cair nessa, não é por mim não, é pelo Senhor. Tem coisas que o Senhor faz para nós, que não são por causa de nós.
Lembre-se sempre disso. Se você acha que Deus fez algo por você, porque você é isso, e chegou em tal lugar, tá vendo, olha só como eu sou, né, bendito, porque Deus me deu uma resposta, e foi o justo juiz perante, né, fez justiça na mesa dos inimigos e tal, não sei o quê. Às vezes Deus manda respostas para você, não por você, mas por amor ao nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Às vezes há projetos que por você já tinha levado ele para o fundo do poço. Ele já tinha sido falido. Acabou. Mas por causa de uma promessa, mas por causa do nome do Senhor Jesus, mas para que o nome dEle seja glorificado e as pessoas vejam que há um Deus acima de todas as coisas, aquilo acontece. Então nunca se coloque na posição de que foi por mim, por causa de mim. Não, foi por causa de Deus, para que a promessa dEle seja cumprida, para que o seu testemunho seja um testemunho de esperança para outras pessoas. Então fale com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fale conosco, Senhor. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Ilumina, meu Deus, as nossas trevas. Ilumina, Senhor, os nossos passos. Nos ajude a ver, Senhor, quais são os passos falsos que estamos dando. Quais são os nossos pontos falhos. Aquilo, meu Deus, que nós estamos atrasando a nossa vitória. Aquilo que tem feito, meu Deus, darmos mais uma vez uma volta ao redor da montanha. Senhor, nos ajude. Nos ajude a ver, meu Deus. Abra a nossa visão. Abra a nossa mente. Senhor, coloca a luz nas nossas trevas. Senhor, ilumina o nosso interior. Ilumina, meu Deus, o nosso coração. Ilumina o nosso interior, Espírito Santo. Ilumina, meu Deus, os nossos passos. Ilumina, meu Deus, as nossas palavras. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a nos ver, a nos ouvir, a nos enxergar e a compreender, Espírito Santo. Qual é o meu ponto falho? O que é que eu tenho falhado? Aonde eu tenho atrasado? Aonde eu tenho, meu Deus, criado situações que têm feito, meu Deus, eu retroceder, dar passos para trás? Senhor, abençoa-nos. Senhor, fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, coloque luz nas nossas trevas. Senhor, coloque luz nas nossas trevas. Senhor, coloca luz nos nossos caminhos. Senhor, ilumina os nossos passos. Senhor, coloca a luz. Nos dê a direção, Espírito Santo. Nos dê a direção qual seguir. Nos dê a direção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, meu Deus, a ver alegria. Ver alegria, meu Deus, em cada situação que vivamos. Nos ajude, meu Deus, a ver alegria, a ver esperança em cada situação, meu Deus, que veio e aconteceu para nos atrasar mesmo, para nos tirar a alegria. Senhor, fale conosco. Senhor, fale conosco. Senhor, o Senhor é o único. Para onde nós iremos se não for para o Senhor? Para onde, Senhor? Aonde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, para onde nós iremos? Senhor, quem nos dará a resposta? Senhor, quem falará conosco? Senhor, quem vai abrir as portas? Senhor, quem vai nos dar o fôlego de vida? Senhor, quem vai nos abençoar? Quem vai olhar para nós com misericórdia? Senhor, quem vai determinar ou decretar uma bênção sobre a nossa vida? Senhor, quem vai cuidar dos nossos filhos quando os nossos olhos não estiverem neles? Senhor, quem vai cuidar dos nossos familiares quando eles saírem? Senhor, quem vai nos levar em paz e nos trazer em paz? Senhor, quem vai colocar anjos de guerra ao redor dos nossos carros, da nossa ida, da nossa volta? Senhor, quem vai realizar os nossos projetos? Quem vai cumprir sonhos, meu Deus, na nossa vida? Se não for o Senhor. Senhor, quem vai fazer? Ore ao Senhor e diga isso a Ele. Coloque seu espírito humilde diante dEle, manso. E diga a Ele: Senhor, eu sou um pobre de espírito. Ajuda o meu espírito é pobre, é pequeno. Eu preciso que o meu espírito seja elevado. Me traz, Senhor, o fôlego de vida. Traz para mim fôlego de vida, visão e um espírito elevado. Fale com o Senhor, essa oração é sua. Peça para ver as trevas
Peça para ver as trevas da sua vida. O nome dele, Fale com o Senhor. o nome dele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus. Quem é que vai fazer isso por nós? O nome dele é Jesus. Quem tem as palavras de vida eterna? Quem tem o caminho? Quem vai nos falar a verdade? Quem vai nos abrir a porta? O nome dele é Jesus. É Jesus. É o Senhor, é o Espírito Santo. Esse é Ele. Fale com Ele. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus efeitos, me curou, Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. É Jesus. É o Senhor. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. É o Senhor. O único Sempre que, Ele. conhecendo minhas falhas, meus efeitos, me curou, Jesus. Quem é que você conhece que faz isso? Quem é que você conhece? Jesus. Quem já se importou tanto com você quanto Jesus? É o nome dele, é Jesus. O nome dele, Jesus pode fazer. o nome dele Jesus é pode trazer o fôlego de vida. É Jesus. Senhor, venha, Senhor. Venha sobre nós e nos dê, meu Deus, a visão que nós precisamos. Espírito Santo, Jesus, nos faça, meu Deus, nos faça companhia. Nos ajude, meu Deus, e nos faça companhia. Nos ajude a ver, meu Deus. Nos ensine, meu Deus, aquilo que nós somos falhos, que nós somos incapazes. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, naquilo, meu Deus, que nós temos pedido ao Senhor, muitas vezes em lágrimas, de joelhos. Espírito Santo, mostre-nos a tua glória, mostre-nos, meu Deus, a sua graça e a sua paz. Espírito Santo, inunde essas pessoas agora, que têm, meu Deus, clamado ao Senhor nas madrugadas. Eu clamo, meu Deus, pelo seu povo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a redenção chegue ao seu povo, que a resposta chegue ao seu povo. Meu Deus, que o seu povo receba a misericórdia e a resposta do Senhor. Eu declaro resposta chegando. Eu declaro portas abertas. Eu declaro projetos concluídos. Eu declaro reconstruções, meu Deus, acontecendo. Eu declaro memoriais, meu Deus, de vitórias. Eu declaro, Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus, que aquele que tem sede de justiça seja saciado. Eu declaro que aquele que tem sede de justiça receba a sua resposta. Eu declaro aquele, meu Deus, puro de coração, que ele conheça o Senhor, que ele tenha mais intimidade com o Senhor. Eu declaro aquela, meu Deus, que tem promovido a paz na sua casa, na sua família, que ela viva, meu Deus, os milagres que o Senhor reservou para ela. Eu declaro, meu Deus, as que têm sido mansas, as que têm, meu Deus, caminhado em santidade e buscado ao Senhor, que elas recebam a recompensa prometida na palavra, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, cure-nos internamente, ajude-nos, Senhor, cure-nos, meu Deus, das nossas feridas, dos nossos orgulhos, do nosso olhar altivo, do nosso, meu Deus, da nossa incapacidade de ter misericórdia. Cura-nos, Senhor, coloca a luz nas nossas trevas. Espírito Santo, leva milagres ao seu povo.
O Senhor é um Deus de milagres. E eu declaro, Espírito Santo, milagres chegando no seu povo. Eu declaro uma força sobrenatural. Eu declaro curas da alma e curas físicas. Eu declaro, meu Deus, situações desaparecendo, coisas caindo por terra. Eu declaro, Espírito Santo, eu declaro famílias reconstruídas. Eu declaro casamentos, meu Deus, reestabelecidos. Eu declaro a vida financeira, meu Deus, a vida financeira caminhando com fluidez. Meu Deus, faz o seu povo caminhar, meu Deus, de glória em glória, de vitória em vitória, meu Deus, por amor ao seu nome. Meu Deus, muitas vezes não é por nós, não é por aquilo que nós fazemos, meu Deus, porque nós mesmos não merecemos, meu Deus, mas por amor ao seu nome, por amor ao seu nome, para que o seu nome seja glorificado. Eu declaro, meu Deus, resposta chegando ao seu povo, para que o seu nome seja glorificado. Eu declaro transformações, meu Deus, importantes acontecendo. Eu declaro pessoas, meu Deus, que nunca mais serão conhecidas e reconhecidas por seus pontos fracos, por seus memoriais de destruição, por ter um casamento bagunçado, por ser uma pessoa fraca, por ser uma pessoa de contenda. Eu declaro, meu Deus, uma transformação interna tão poderosa, meu Deus, que nem ela mesma se reconheça. Espírito Santo, entrega milagres ao seu povo. Eu declaro milagres sendo entregue. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, meu Deus, misericórdia. Meu Deus, derrama da sua misericórdia ao seu povo. Eu declaro misericórdia. Meu Deus, que a sua cota de misericórdia, meu Deus, nos alcance. Eu declaro, meu Deus, soluções chegando até ela. Nos dê ideias, Senhor. Dê ideias, Espírito Santo. Nos mostre como, nos dê o caminho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos dê ideias, meu Deus, abra nossa mente, nos mostre, Senhor, como fazer, nos torne pessoas, meu Deus, extraordinárias. Senhor, abençoa-nos, abençoa a nossa casa, cuida dos nossos, meu Deus, enquanto nós estamos orando aqui, meu Deus, que a nossa oração atinja, meu Deus, pessoas à distância. Nós servimos ao Deus de perto e ao Deus de longe. Então, enquanto nós clamamos aqui, enquanto há, meu Deus, uma pessoa clamando no seu lar, na sua casa, a sua oração atinge, meu Deus, aquele familiar à distância. Senhor, que as nossas orações alcancem pessoas à distância, pessoas em leitos de hospital. Meu Deus, eu declaro pessoas acamadas sendo curadas, levantando de leitos. Meu Deus, pessoas que estavam com diagnósticos, meu Deus, e com sentenças definidas. Eu declaro que a justiça do Senhor chegue até elas. Eu declaro a sentença do justo juiz. Abençoa, Senhor. Levante-nos, Deus. O único que, conhecendo minhas falhas, meus efeitos, me curou. Jesus. Leva a favor, Senhor. Leva a favor. Leva a favor nessa quinta-feira, Senhor. Eu declaro uma quinta-feira de favor. Eu declaro uma quinta-feira de respostas. Um dia de favor. Cobre anos de oração. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma estação frutífera. Leva a favor, meu Deus. Leva a favor. Em nome do Senhor Jesus. Que todos possam, meu Deus, provar do seu favor. Do seu dia de favor. Eu declaro, meu Deus, favor. Eu declaro pessoas provando, meu Deus, do seu dia de favor. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, respostas, meu Deus, de oração. Meu Deus, respostas de mães que clamam por seus filhos. Espírito Santo, responda essas mães em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esposas clamando por seus maridos, sendo respondidas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a resposta do Senhor, meu Deus, para esposas, para mulheres, pedindo por seus casamentos, pedindo um quebrantamento de coração. Quebranta, meu Deus, o coração. Quebranta o coração desse marido. Troca o coração dele se for necessário. Se não tiver conserto, tira esse coração de pedra. Coloca, meu Deus, um coração de carne. Eu declaro, meu Deus, essa pessoa que tem, meu Deus, clamado por vitórias, por portas abertas, por emprego, por saída,
por soluções financeiras. Meu Deus, que ela viva um milagre que ela nem pensou, que ela nem imaginou, que ela não esperava. Espírito Santo, nós esperamos o Senhor. Nós estamos esperando o Senhor. A sua palavra diz, meu Deus, que os Senhor ama os que te buscam de madrugada. Então aqui nós estamos aqui, meu Deus, para dizer ao Senhor: se é isso, meu Deus, que o Senhor gosta, nós faremos. Se o Senhor, meu Deus, nos quer alinhados, consertados, mudados, aqui estaremos nós, meu Deus. Nós queremos o Senhor não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor é. Meu Deus, o que nós podemos oferecer ao nosso Deus que ressuscita mortos? Meu Deus, o que é que nós temos para entregar ou para oferecer para o Senhor que ressuscita os mortos? Para o Senhor que reconstrói casamentos, para o Senhor que pega uma pessoa falida, suja, destruída e a coloca sentada em meio aos príncipes. Senhor, o que é que nós podemos dar e oferecer? Alguém que salva os nossos filhos, que cura as nossas feridas, que nos ajuda, que nos dá palavras certas, que nos abençoa, que nos entrega milagres. O que é que nós podemos oferecer ao Senhor, meu Deus? Nós só podemos agradecer ao Senhor. Então, meu Deus, continue, meu Deus, falando e abençoando a nossa vida. Meu Deus, nem por um minuto sai de perto de nós. Nem por um minuto, meu Deus, deixe-nos sós. Não, meu Deus, eu peço ao Senhor, não há possibilidade de viver sem o Senhor. Não há possibilidade de viver, meu Deus, sem o seu caminho. Não há possibilidade de viver sem a sua palavra. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meu Deus, para onde nós iremos? Aonde nós vamos encontrar o socorro, se só o Senhor é o socorro? Meu Deus, para onde nós iremos, se só o Senhor é o caminho? Meu Deus, o que é que nós vamos fazer, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor cumpre promessas? Se só o Senhor, meu Deus, é fiel a tal ponto de cumprir promessas na nossa vida, por amor ao seu nome, para que a promessa não morra? Espírito Santo, leve, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consolo aos que têm esperado consolo. Assim como essa palavra nos diz, nos promete. Espírito Santo, aqueles que choram serão consolados. A palavra diz, meu Deus, leva o consolo para aquele que chora. Leva o consolo para aquele que chora de arrependimento, da dor, meu Deus, da vergonha, da dor, meu Deus, de ter falhado, de ter tropeçado e magoado o Espírito Santo. Espírito Santo, leva o consolo para aquele que tem sido perseguido por amor ao Senhor. E leva vitórias, leva resultados. Mais do que vitórias, meu Deus, é o seu consolo. Mas ainda assim, meu Deus, presentei-nos. Presentei, meu Deus, com vitórias, com consolo, com porta aberta, com solução, com saída. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que todos possam ver, meu Deus, que o Senhor está conosco. Mais fortes são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu Deus, eu sei, meu Deus, que o seu consolo é a promessa. Eu sei, meu Deus, que vida eterna é a promessa. Eu sei, meu Deus, que a grande recompensa nós viveremos assim na terra como é no céu. Então abençoa o seu povo. Abençoa, meu Deus, essas pessoas que ainda depois de um dia puxado, cansativo, às vezes, meu Deus, depois de ter vivido coisas durante esse dia, ainda tem coisas e mais coisas para enfrentar. Nessa quinta-feira, estão ali, rendidos ao Senhor, dizendo ao Senhor, é a primeira bem-aventurança que eu li, eu sou pobre de espírito. Então ajude, meu Deus, os que são pobres de espírito, aqueles que querem serem, meu Deus, limpos, consertados, libertos. Meu Deus, leva a libertação. Libertação, meu Deus, de problemas, de feridas, de traumas e de coisas que nos falaram, de coisas que nos fizeram. Em nome do Senhor Jesus, leve-nos, meu Deus. Leva a vitória. Leva, meu Deus, respostas. Nós sabemos que o único que pode fazer as coisas, o único que pode nos dar resposta, o único que nos dá o fôlego de vida é Jesus. Não há ninguém como Jesus. Nós nunca conhecemos ninguém como Jesus. Nós nunca conhecemos alguém
que não se importava de falar com o pecador, de sentar na mesa daquele que, naquele momento, é o pior que nós tínhamos. Mas Jesus senta, mas Jesus fala. Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque a esperança de socorro e de saída é o Senhor. Bem-aventurados os que vivem todas essas coisas, porque há uma grande recompensa para nós. E eu creio nisso. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ser o nosso abençoador, por ser o nosso divulgador, por ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Esse é Jesus, é o que muda as coisas, é o que transforma as coisas, é que confunde as pessoas. Obrigada, Espírito Santo. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. E eu declaro uma quinta-feira cheia de milagres, de portas abertas, de respostas. Meu Deus, eu declaro projetos respondidos. Eu declaro, em nome de Jesus, um grande mover e um grande favor sobre o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o seu povo seja inundado com o seu favor e com o seu mover, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mundo possa viver uma quinta-feira cheia de favor, que cobre anos de oração. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas e declaro uma vida, meu Deus, regada com a sua promessa, com a sua misericórdia e com o seu favor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.